Bolsonaro acaba de deixar a UTI, o que deixou os seus apoiadores muito animados com isso, né? Felizes com essa situação logo no Dia do Trabalhador. E a primeira atitude do Bolsonaro surpreendeu a todos. Assim que ele saiu da UTI, ele fez um aceno muito interessante e muita gente, né, ganhou aí ainda mais apreço ao Bolsonaro. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o Hugo Mota. O Hugo Mota está sendo criticado pelos bolsonaristas por ser muito governista, ou seja, ele é uma extensão do governo ou é um presidente da Câmara. E ainda traiu o Bolsonaro, principalmente com a questão do PL da anistia. Só que ontem parece que o jogo mudou. Teve um bate-boca, um quebra-pau na sala dos líderes, onde o Hugo Mota subiu o tom com o líder do governo, Lindenberg Farias. Parece que ele não gostou nada do que está acontecendo. E aí, o Hugo Mota deu uma sinalização de que talvez o PL da anistia pode andar e que o governo Lula pode ficar abandonado e o próprio STF pode ser travado, né? O STF pode ser confrontado pela Câmara dos Deputados. Outro ponto que a gente vai falar ainda nesse editorial também é sobre aquela ação do Ramagem. Lembra disso? O relator resolveu peitar o Supremo Tribunal Federal, ligou um dane-se para o Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal, e disse, não, eu vou andar com o processo e esse processo pode beneficiar o Bolsonaro e acabar com esse tal processo do golpe que está correndo lá no Supremo Tribunal Federal. Você vai entender esses detalhes. Outro ponto, ainda nesse editorial que eu quero falar com vocês, é sobre a CPI do roubo dos velhinhos, né? Da CPI do roubo dos aposentados. Espera aí que o negócio está ficando mais tenso. O Senado resolve entrar no negócio e instaurar uma CPMI. Instaurando uma CPMI, é obrigatório começar. Não tem dessa do presidente da Câmara colocar. É obrigatório que ela comece a CPMI. É diferente de CPI. É mais grave. Mas ela guarda um presente de grego. E eu vou contar para vocês o que é. Você está preparado para tudo isso que vai rolar hoje? Então não esquece, seja muito bem-vindo ao nosso editorial, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador e um dia muito especial. Quero mandar um abraço para o meu irmão, Denis Gonçalves, que está fazendo aniversário hoje, né? Logo no dia do trabalhador. Meus parabéns ao Denis Gonçalves, meu querido irmão. Mando um abraço gigante para ele. Talvez ele esteja assistindo aqui o vídeo, se não tiver eu vou mandar para ele também, tá certo? Então, quem puder deixar os parabéns a ele aí, eu agradeço. E não esquece de se inscrever, tá? Vai lá, a gente está com a meta aí, bater 2 milhões de seguidores, e eu sei que eu posso contar com você. Vamos lá, o Bolsonaro deixou a UTI, né? Depois da 6ª cirurgia, uma cirurgia complicada, onde ele ficou mais de 11 horas na mesa de cirurgia, ele finalmente ele recebe alta da UTI. Não quer dizer que ele deixou o hospital e já foi direcionado pela sua casa. Não, ele deixou a UTI. A jornalista Cristina Gremel, que é uma gigante, é uma amiga, ela fez uma publicação, né, do Bolsonaro falando, ó, saiu da UTI e foi visitar os outros doentes, né? Foi ontem à noite, no dia 30 de abril, e a Cristina Gremel, ela escreveu o seguinte: quem você conhece que sai da UTI e faz questão de visitar os outros doentes? Segue mais um exemplo de altruísmo, empatia, amor genuíno pelo povo brasileiro. Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI nesta quarta-feira e segue inspirando o Brasil. Foi o que escreveu a Cristina Gremel. E aqui o vídeo, né, do Bolsonaro aqui visitando o pessoal da UTI. Vou tirar o áudio pela questão de direitos autorais, tá? Atrapalha e depois você não consegue ver. Mas olha só a felicidade e a alegria do pessoal, dos apoiadores, né, que viram. Também o Metrópolis publicou essa matéria também, tá? A Gazeta do Povo, mas eu fiz questão de utilizar aqui a Cristina Gremel, que é uma pessoa que, para mim, uma das melhores jornalistas e, se tudo der certo, torço muito, futura senadora, né, do Paraná, né? Do Paraná, com toda certeza. E é uma pessoa, assim, com toda certeza que o Paraná sabe o valor dela. E aí você vê o Bolsonaro, os apoiadores sendo tietado dentro, né, do hospital ali de pessoas comuns, né, pessoal?
Aqui não é gente do governo que tem que ir lá puxar saco, não, são pessoas comuns, são pessoas que estão lá, estão presas, estão dentro do hospital, né? Estão acamadas, são parentes, familiares, são os médicos, são os enfermeiros, todo mundo tietando o Bolsonaro, né? E acabou, né? A Michelle Bolsonaro recepcionando ele lá, animou bastante, né? Os apoiadores do Bolsonaro. Vamos lá, pessoal, precisamos falar sobre isso aqui. Vamos lá, pessoal, agora a gente precisa falar sobre isso aqui, tá? Ó, relator na Câmara ignora o STF, propõe trancar a ação do golpe contra a Ramagem e abre brecha para beneficiar Bolsonaro. A comissão deverá votar, parecer na próxima semana. O PL pediu que a Câmara paralise o processo contra o ex-diretor da ABIN até o final do seu mandato como deputado. O STF avalia que só uma parte pode ser suspensa. Isso aqui foi um absurdo, um abuso. É o seguinte, está correndo um famigerado processo de um suposto golpe contra o Bolsonaro lá no STF e várias outras figuras, Felipe Martins, generais, e o único deputado envolvido é o delegado Ramagem. Foi um erro do STF, foi um vacilo dentro do plano do STF para pegar o Bolsonaro. Por quê? Porque o artigo 53 da Constituição ele é muito claro. Qualquer partido político, vendo que um dos seus deputados está sendo processado, ele pode pedir a sustação do processo, ou seja, o processo para, até que ele, enquanto ele tiver como deputado. Está na Constituição. Você goste ou não goste. Então, o PL fez o pedido, que foi encaminhado e vai ser julgado, provavelmente na próxima semana. O ministro Cristiano Zanin fez, a pedido de Alexandre de Moraes, porque o Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma, a pedido do Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin mandou um ofício para a Câmara dos Deputados dizendo, olha, vocês não podem fazer isso. Só podem fazer isso sobre alguns crimes, mas crimes sobre depredação de patrimônio, esses outros, vocês não podem fazer. Ou seja, mandou para a Câmara dos Deputados falando, olha, eu vou dizer o que vocês podem ou não fazer. Por que esse medo todo? Porque se o processo contra o Ramagem for suspenso, contra todos os demais ele precisa ser suspenso também. E aí, eles não vão conseguir colocar o plano deles em prática de julgar o Bolsonaro ainda em 2025, para que 2026 ele não esteja lá para atrapalhar. Talvez esteja até atrás das grades. Entenderam o recado? Era isso. Só que o relator da Câmara, ele não baixou a cabeça, né? Então você deve lembrar aqui do caso Ramagem, né? Olha só, o deputado Alfredo Gaspar, do União, base do governo Lula, tá? Só que apoiador do Bolsonaro, votou nessa quarta-feira pela suspensão integral da ação de Estado no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, até o fim do mandato parlamentar. Ou seja, acabou. Sai o Ramagem e aí sai também o Bolsonaro. Sai todo mundo, enquanto o Ramagem for deputado. Foi um erro processual do STF. E aí o STF tem duas alternativas. A primeira alternativa é, olha, eu vou absolver o Ramagem. Vou fazer uma absolução sumária e dizer que o Ramagem está excluído do processo. Pum, tira o Ramagem, o processo contra todo mundo continua. Só que vai abrir o seguinte argumento. Por que o Ramagem foi absolvido? Os argumentos da defesa do Ramagem podem ser os mesmos argumentos do Bolsonaro e dos demais. Então, como que um argumento de defesa absolve um e não absolve o outro? Mostraria que o julgamento foi perseguição. Então, talvez eles não façam isso. Se bem que o STF já não esquenta com mais nada hoje. Ou, o que eles fazem? Vão tentar travar o Congresso para o Congresso não aprovar essa suspensão. Porque se o Congresso aprovar essa suspensão, eles vão mandar a ordem para o STF. E aí o STF vai cumprir ou descumprir. E se o STF descumprir, eles estão incorrendo, inclusive, em crime de responsabilidade, violando a Constituição. Vai dar um bafafá. No final das contas, o STF ganha. Mas vai dar um bafafá. Deu para vocês entenderem? É um pouco complexo. Eu estou tentando entender regra, explicar para vocês regra processual. Mas em regra é isso, tá? Se
o Congresso aprovar, ele já vai mandar a ordem para o STF, falar suspende. E não dá para o STF falar, é inconstitucional. Não dá, o STF tem que acatar. Se ele fizer isso, ele está contra a lei. Entenderam? É soberana essa decisão do Congresso. Entenderam? Então é por isso que tem muito impacto essa decisão. E aí o que acontece? Parece que o Hugo Mota está resolvendo, né, ressuscitar. Ou seja, depois de tantos acenos ao governo e ao STF, parece que ele está entendendo o seguinte, mas peraí, parece que nós estamos virando capacho aqui. E aí o que aconteceu? Uma coisa que alegrou os bolsonaristas agora, os apoiadores do Bolsonaro. Mota dá bronca no PT e anima bolsonaristas. Em reunião com líderes, Hugo Mota mudou o tom, deu bronca no PT e sinalizou que conversará com os bolsonaristas por acordo pela anistia. Por que teve essa mudança? Quem entrou com a ação lá no Zanin para impedir que o Ramagem tivesse, né, a suspensão do processo dele foi o PT. Ou seja, o Hugo Mota, o Lira já estava pistola com o PSOL, que fazia isso sempre. E agora o Hugo Mota também já está. O fato da esquerda judicializar tudo. Ah, não, o Congresso vai julgar isso. Entra com ação proibindo a anistia de entrar. Ah, vai julgar isso. Entra com ação proibindo. Então, tudo é o PT que aciona o STF para travar a Câmara. E aí, tá tirando os poderes do Hugo Mota, entendeu? Ou seja, toda vez que tem uma pauta importante onde o Hugo Mota quer negociar, vem o PT, entra com ação no STF e o STF manda a Câmara trancar a análise. Ou seja, o STF invade o escopo ali de atuação da Câmara por culpa do PT e do PSOL. E o Hugo Mota já começou a ficar revoltado com isso e falou, não, eu vou sentar, conversar e dependendo do que for, nós vamos colocar isso aí para andar sim. Vou colocar isso para andar. Vamos lá, mas não para por aí também não. Tem outro ponto aqui que a gente também precisa discutir. Olha só essa matéria do jornal O Globo, tá? Após a oposição formular pedido de CPI do INSS, Mota vai avaliar a fila antes de tomar uma decisão. O que aconteceu? E aqui já é outro caso que envolve também o Hugo Mota. Você sabe que está uma discussão pesada, pauleira, sobre esses roubos do INSS. Afinal, é culpa do Bolsonaro ou é culpa do Lula? Eu acho que para quem tem mais de 2 neurônios aí já deu para entender, né, onde foi que aumentou o roubo, né, quem é que tinha irmão envolvido, sindicato de irmão envolvido, deu para entender tudo isso. Deu para entender. Quem tem mais de 2 neurônios, duvido muito que jogue essa pecha em cima do governo anterior. Mas vamos entender o que está rolando. Vai abrir uma CPI. A CPI é para investigar. O PSOL, PT e todos de esquerda votaram contra. Sim, é para vocês entenderem. Votaram contra a abertura da CPI. Não querem que a CPI atue de jeito nenhum, ou melhor, nem colocaram as assinaturas e estavam articulando contra as assinaturas da CPI. Só que a CPI agora depende do Hugo Mota colocar em votação. E o Hugo Mota, para colocar isso em votação, pode ser que tenha articulação do STF para barrar. Né? E aí o Hugo Mota possa querer blindar o governo, proteger o governo e não instaurar a CPI. E aí é que entrou um detalhe. Vem cá que eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem. Com relação ao presidente Hugo Mota, as lideranças, o líder Sócrates já tratou com ele, já adiantou o assunto com relação à CPI do roubo dos aposentados. Só tem um detalhe. Essa CPI, ela impacta em todas as casas dos brasileiros, em todas as famílias dos brasileiros. Não tem uma família sequer que não tenha um aposentado no INSS. Exatamente desses que estão sendo tirado um pouco dinheiro do salário mínimo, um salário e pouco. Portanto, esse impacto é sobre todas as famílias brasileiras. Eu tenho certeza que o deputado Hugo Mota ele vai encontrar o melhor jeito para que a CPI do roubo dos aposentados venha para ir para a pauta o mais rápido possível. E tem mais um detalhe importante até para o presidente Hugo Mota. O Nordeste é a região mais impactada com roubo.
60% dos roubos estão nos estados do Nordeste. E o estado dele, a Paraíba, é um dos primeiros que mais tem pessoas que estão sendo roubadas, aposentados e pensionistas. Eu não acredito que ele vai dar as costas para os aposentados e pensionistas da Paraíba. E aí entra aquele negócio, né? Será que o Hugo Mota quer ser lembrado como o cara que impediu investigar o roubo dos velhinhos, dos aposentados? Este é o grande ponto. E aí é que o negócio fica mais interessante. O Hugo Mota, ele tá numa sinuca, tá? Numa sinuca de bico, entre a cruz e a espada. Se ele abre a CPI, se ele abrir a CPI vai pegar o governo Lula em cheio. Não tem como o governo Lula falar que ele vai reverter a situação. Os jornais já estão batendo no Lupe. O Lupe já anunciou que já sabia. Todos os jornais já estão caindo em cima do governo de esquerda, do governo do PT. Mas o Hugo Mota vai ficar, né, queimado com o governo Lula e vai ficar ruim para ele. Se ele não abre, ele fica bem com o governo Lula. Mas a oposição, a base, vai fritar o Hugo Mota até 2026. E será que o Hugo Mota consegue se reeleger em 2026, sendo lembrado como uma figura que não deixou investigar os aposentados? Este é o ponto. Então, há uma dúvida se o Hugo Mota vai colocar para votar ou não. E aí é onde entrou uma articulação do Ciro Nogueira com a senadora Damares, que pode ser bom ou pode ser ruim. Eu vou tentar explicar para vocês. Como a CPI depende de pauta e atuação dos presidentes, vamos lá. CPI e CPMI. CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPI, ou ela é só da Câmara, ou ela é só do Senado. Para a CPI andar, ou o presidente da Câmara tem que colocar ela para andar, ou o presidente do Senado, no Senado, tem que colocar ela para andar. Já a CPMI, ela é mista. O presidente do Congresso, que é o mesmo Alcolumbre, ele não tem o direito de escolher ou não se ele põe para andar. Ele tem a obrigação de pôr para andar. E ela vai andar. Então, em resumo, se acontece a CPMI, é o que está articulando, a Damares e o Ciro Nogueira. Ela vai, né? Se acontece a CPMI, ela vai ser instaurada. Só que tem um presente de grego nisso aí, eu já vou te mostrar. Perfeito. Só antes de entrar no assunto da federação, eu quero dar uma informação para vocês, que aí acaba um pouquinho com essa celeuma se o Hugo vai instalar ou não a CPMI. Nós já estamos coletando assinaturas para a CPMI, através da senadora Damares, que aí, se atingir o número, que nós vamos atingir com certeza, é obrigatória a instalação imediata. Então, o governo não vai ter como esconder o roubo dos aposentados. Quando é CPI ou da Câmara ou do Senado, depende muito da boa vontade do presidente da Câmara ou do Senado. Quando é CPMI, que é assinaturas necessárias da Câmara e no Senado, a instalação é imediata. E é o que vai acontecer. E é o que vai acontecer. Mas, Sandro, e o presente de grego que você falou que tem para oposição? É simples, presta atenção. A Câmara dos Deputados hoje, ninguém gosta do Lula. Nem a base do próprio Lula, nem os partidos da base do Lula gostam do Lula. Tanto é que foi fácil para a oposição conseguir 264 assinaturas. Ninguém gosta do Lula na Câmara dos Deputados. Ali a oposição tem muito mais força. Já no Senado não. No Senado tem mais senadores centrão e esquerda do que senadores literalmente de centro-direita. Só que há um peso muito grande, porque a pauta aqui é roubo de aposentados. Entendem? E aí o que acontece? Se acontecer a CPMI dentro do Congresso Nacional, vai ser uma CPMI mista, com metade de deputados e metade de senadores. E aí é onde o Lula pode querer usar os senadores da base dele para defender o governo Lula e tentar jogar a pecha de que a responsabilidade era do Bolsonaro. Entenderam? Da mesma forma que eles fizeram na CPMI do 8 de janeiro, lembra que o Lula colocou ali um monte de senador para defendê-lo e ficou acabando em pizza? Então, vamos lá.
Se tem a CPI, pode ser que o Hugo Mota não paute. Se tem a CPMI, tem que ser pautada. Só que aí o Lula pode colocar mais senadores para defender o governo e talvez acabar em pizza. É tudo uma sinuca de bico, né? É tudo um jogo de cartas marcadas. Mas a grande questão que fica é, o que se espera hoje? Que tem uma CPI na Câmara dos Deputados, que é muito mais barulhenta, que é muito mais quinta série, que a Câmara, que a imprensa dá muito mais atenção. Não sei se você percebeu. Tem muito mais matérias sobre a Câmara dos Deputados do que sobre o Senado. O Senado, cá entre nós, desculpa aí, mas é meio insosso. É meio, né? Já a Câmara dos Deputados é quebra-pau, é porrada, é pancadaria, é tiro, porrada e bomba. Entendeu? Eu preferia ver a CPI na Câmara. Mas, na falta de qualquer coisa, se não vai rolar, se o Hugo Mota, mais uma vez, vai trairar, né, a oposição, né, vai trairar a vontade do povo, porque é para isso que serve uma CPMI e vai sacanear os aposentados, aí que venha a CPMI, né? Aí que vem a CPMI. Mas eu acho que a oposição deveria esperar primeiro e pressionar o Hugo Mota primeiro. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que a gente vai tratar agora. Matéria do Metrópolis, tá bom? A Procuradoria-Geral da República diz a Moraes que concorda com a prisão domiciliar do Fernando Collor de Mello. Acompanha só aqui a matéria aqui, né? A CNN fez uma divulgação também sobre esse caso. Vou falar com vocês sobre isso. De que Fernando Collor vá para a prisão domiciliar. Essa decisão saiu agora há pouco. A gente vale lembrar que o Fernando Collor está preso em Maceió e foi acusado, portanto, ainda em investigações envolvendo a empresa brasileira Odebrecht. Tem várias questões colocadas pela Procuradoria-Geral da República, né? Uma delas, a mais importante, Leandro, a defesa pediu essa prisão domiciliar do ex-presidente por conta das condições de saúde dele, né? Aí aqui eles falam sobre tratamentos, enviaram laudos médicos, houve inclusive um pedido para que a defesa realmente enviasse esses laudos para comprovar a situação de saúde de Fernando Collor. E o que diz a Procuradoria-Geral da República? Importante que a gente ressalte isso, porque vai acabar abrindo ali o caminho para o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa prisão. Eles afirmam que as circunstâncias postas, isso a partir da análise de laudos médicos, indicam que há sim uma necessidade de flexibilizar a situação do custodiado, né, no que diz respeito às condições de saúde. Resumindo, Collor vai embora para casa. O que eu falei? É chato o papai aqui falar, né? Não, papai. Eu avisei. Não foi? O que eu falei? Todo esse esquema do Fernando Collor de Mello, revivendo a Lava Jato, que é aquilo que eles têm orgulho de ter acabado. Só para pegar o Collor, só tem um objetivo. Não é prender o Collor, não é fazer nada disso. É colocar o Bolsonaro com um precedente. Vamos lá. Antes do Collor ser preso por ordem do Alexandre de Moraes, poderia você apresentar quantos recursos você quisesse. O Moraes justamente mandou o Collor para a cadeia por causa de um recurso que ele apresentou. Falou que o recurso era intempestivo, negou o recurso e mandou o Collor para a cadeia. O que ele abriu de precedente? Se o Bolsonaro começar a fazer os recursos, como ele fez da inelegibilidade, se ele começar a fazer os recursos contra o STF, vão mandar ele para a cadeia. É o primeiro precedente. Ou seja, com isso eu garanto a vocês que o Bolsonaro não passa de 2025 sem ser condenado pelo STF. É o que o STF quis dizer, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o que o STF quis dizer. Então, com isso, Bolsonaro vai ser condenado, vai recorrer, vão rejeitar o recurso do Bolsonaro porque abriram um novo precedente. Segundo precedente, o Collor foi enviado para o presídio comum, ou seja, no meio dos presos. Qual é o intuito? Vão deixar o Collor lá preso? Não. Por enquanto, o Collor está numa cela separada, esperando o momento de ser colocado na cela comum com os demais presos. O que acontece? Simples. Antes dele ir para a cela comum, a PGR pede e o STF dá prisão domiciliar. Então o Collor está dentro de uma celinha na cadeia ali separada, tinha que ir para a sala comum, mas vai para casa.
O que vai acontecer agora? Vai acontecer que com o Bolsonaro, ele vai para a cadeia, mas vai para a celinha comum e ninguém vai defender a prisão domiciliar para ele. Ele está com um bucho rasgado, ele está com 8 cirurgias, ele tem altos problemas de saúde, mas o cara foi intimado dentro de uma UTI. Você acha que eles vão dar prisão domiciliar para o Bolsonaro? Então, resumindo, o caso do Collor, o Collor ficou preso um pouquinho, mandaram ele para casa, já abriram o precedente que precisava só para jogar o Bolsonaro atrás das grades ainda em 2025. Tô falando besteira? Eu não falei para vocês há 2 dias atrás, ó, dou minha cara a tapa se o Collor não vai pegar prisão domiciliar. Amanhã eu já quero estar anunciando, ou hoje mesmo para vocês, ó, o Collor foi para casa. Vai acontecer. Ou você acha que o Moraes vai negar? Jamais, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial que nesse dia do trabalhador, que é o dia de vocês, que sustentam toda essa canalice aí, vocês que sustentam com seus impostos, nós, né, que sustentamos com todos os nossos impostos, toda essa bandalheira, né, essa banderneira corrupta e necrépita que tá aí, que hoje a gente possa pelo menos ter um dia de felicidade com a família, de tranquilidade e paz com a família, enquanto essa corja nojenta tá lá explorando o povo brasileiro. É fato, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. E que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos.